Hola, yo soy profesor Pedro Acosta, soy professor da Unilab e trabalho no campo dos Malês, sou professor de História da África e vou compartilhar com vocês alguns conteúdos a respeito das origens das iniquidades sociais no processo histórico da formação do povo brasileiro e do seu processo político, social e econômico. O Brasil, antes de 1500, ele estava povoado aproximadamente por uns 5 milhões de pessoas pertencentes a vários povos indígenas. Na atualidade, esses povos indígenas han sido reduzidos drasticamente, por lo menos a 1 milhão de pessoas distribuídos em 225 povos. Estes povos, antes de 1500, tinham uma base alimentar integrada por frutas, peixe e diversos animais de caça e uma poderosa agricultura, especialmente de mandioca, que lhe permitia uma vida bastante sadia. Não significa que eram povos que viviam idilicamente. Eles tinham suas próprias contradições, como qualquer outra sociedade. Eles tinham seus próprios problemas, algumas doenças e outros desafios, mas todos esses desafios eram resolvidos na comunidade a partir da organização social, do xamã, do exercício das ervas medicinais e outros recursos que eles possuíam na época. Mas o Brasil ha tido vários desencontros ao longo da história, desencontros estes que han provocado um desequilíbrio, desigualdades e injustiça. Esse primeiro desencontro aconteceu nos anos de 1500 a 1530. Eram os anos quando as populações indígenas, especialmente aquelas que moravam mais próximas do litoral do Oceano Atlântico, eles perderam o maior tempo de sua vida, que era um tempo de caça, de pesca, da agricultura, de colheita de várias espécies de frutas. Eles perderam um grande tempo porque a partir de 1500 até 1530 foi um período onde o povo das populações indígenas, os diferentes povos indígenas, começaram uma grande negociação de pau-brasil e da droga do sertão com os portugueses e outros povos que chegaram ao oceano, a lo que chamamos hoje da costa do atual Brasil. Isso foi o início de uma grande desigualdade, uma grande injustiça, uma grande iniquidade para o povo indígena, porque a partir de aí eles ficavam doentes a partir das doenças contagiosas como a gripe e outras doenças que a imunidade dos povos indígenas não suportava, além de um comércio desigual, onde eles trocavam pau-brasil e a droga do sertão por bugiganga, pedacinho de espelho quebrado, algumas facas e outros instrumentos de ferro. Mas era um comércio inteiramente desigual e desequilibrado. As injustiças e a desigualdade que nós temos hoje no Brasil, ela tem uma longa história, uma estrutura histórica que a gente pode recuar até esse intercâmbio de pau-brasil e droga do sertão com essas bugigangas que os portugueses e outros povos europeus vinham intercambiar. E dizer que de 1530 até 1888 foi um outro período onde não somente os povos indígenas, mas os povos de diversos grupos na África, de nações, de povos na África, foram terrivelmente trazidos para o Brasil a partir do tráfico atlântico, o famoso tráfico negreiro, onde essas pessoas foram aqui fechadas em grandes barracões, em lugares quase prisões, e eram obrigados a trabalhar. Esses povos africanos que viviam livres e foram escravizados, eles eram obrigados a trabalhar de 12 a 16 horas diariamente, sem nenhuma remuneração, sem nenhum cuidado e com uma alimentação completamente deficiente. Nós podemos dizer que a mesa de jantar do povo brasileiro fala a respeito das injustiças do passado, do período colonial, como mostra o quadro
do pintor Debret. Em 1827 ele pintou um quadro onde uma mesa estava muito farta e uma família da elite branca, escravocrata, da monocultura da cana-de-açúcar, dona de engenho e exploradora da força de trabalho escrava. Ela estava muito farta de comida, enquanto as pessoas negras, uma mulher negra estava abanando para refrescar o clima e um homem estava em disposição de serviço e umas crianças estavam no chão esperando e comendo essas migalhas. As injustiças do Brasil, elas fazem parte desse histórico que podemos dizer que a desigualdade na mesa de jantar são um reflexo da estrutura social, econômica dessa nação. Quando falamos de injustiça social, isso se reflete diretamente na alimentação. Uns comiam em aquela época os escravos, os escravizados, a partir da sobra, comiam o rabo de porco, o pé de porco e assim por diante, enquanto a elite escravocrata ela se alimentava muito bem de diversos frutos e conservas trazidas da Europa, da metrópole, e se alimentava de todas essas outras frutas que a população indígena já havia, em certa forma, domesticado ou se aproveitava na forma de colheita. A sociedade brasileira, desde a época da colonização, ela estava de uma forma estruturada, de uma forma que ela provoca iniquidade. Por exemplo, se dividia em lo que podemos dizer, segundo a análise de Gilberto Freire, na casa grande e na senzala. Mas haviam outras formas e outras estruturas sociais, como são os traficantes de escravos, os lavradores que tinham grandes campos que se dedicavam ao cultivo da cana, mas não tinham engenho. Esses lavradores então cortavam a cana a partir de um número reduzido de escravos e vendiam a cana ao dono da verdadeira casa grande, es decir, ao dono de aqueles engenhos de açúcar. Também nós tínhamos a estrutura religiosa da igreja, que muitas vezes não cumpriu com o sentido religioso de religar as pessoas, mas por el contrário, ela perseguia todo tipo de crença que não correspondia com a expectativa da igreja europeia e perseguia as crenças de diversos povos que, no entanto, a partir da resistência foi se misturando e foi criando um sincretismo religioso que a gente pode ver de uma forma muito evidente nas estátuas, na indumentária das igrejas coloniais, especialmente no estado de Minas Gerais. Também haviam pequenos comerciantes e haviam duas comunidades que elas ficavam à margem dessa estrutura social no período da colonização aqui no Brasil, que são as comunidades quilombolas, que eram comunidades independentes de negros e negras que escapavam da escravidão, e também aquelas comunidades indígenas que estavam em lugares de difícil acesso e que essas comunidades também não gozavam dos benefícios da sociedade e de interações sociais, mas elas ficavam à margem. E em esse espaço de margem, eles criaram organizações muito fortes, como o Quilombo dos Palmares e diversos quilombos no Brasil que chegam a milhares em todos os lugares inacessíveis. E muitas dessas comunidades estão até hoje no Brasil e estão da mesma forma que estavam no período da colonização. Elas também permanecem até hoje com poucas políticas públicas e em uma iniquidade onde ainda tem que comer muitas vezes os restos da sociedade, né, que estão, as mesas estão muito prontas da grande burguesia, dos grandes empresários, e essas comunidades permanecem em esse trato iníquo que a sociedade abrangente dispensa para essas comunidades. No Brasil, depois de 1888, foram libertados os escravos, mas não receberam nem terra nem condições socioeconômicas para sustentar-se e desenvolver uma cultura de alimentação segura. Já falamos que a mesa do brasileiro ela é um reflexo da estrutura social.
também com o fim da monarquia e o nascimento da república. No entanto, esses dois fenômenos sociais, esses dois grandes eventos, o fim da monarquia e o nascimento da república, foram grandes acontecimentos no Brasil. No entanto, eles não contemplaram nas comunidades quilombolas, não contemplaram nas comunidades ribeirinhas, não contemplaram nas comunidades indígenas, não contemplaram nas comunidades tradicionais de matriz africana, e outras comunidades ficaram à margem da sociedade. Inclusive se criaram leis que proibiam essas práticas, como era o próprio culto do candomblé, a capoeira e outras formas e expressões culturais e religiosas. Elas foram discriminadas e foram terrivelmente perseguidas. Essas comunidades, de qualquer jeito, elas permaneceram muito organizadas, elas conseguiram resistir por muito tempo e estão até hoje, que são nossas avós, nossas tias, aquelas mães que conhecem todo tipo de remédio que eles chamam hoje de chá e outros remédios que a gente sabe que sem ele nós não conseguiríamos viver. Diante de tantas iniquidades sociais, na época da escravidão, com tantas horas de trabalho, na época depois da República e todos esses processos políticos, nunca a população brasileira, a população popular, a população pobre, se ha mantido alheia. Se ha organizado em diversas revoltas e revoluções, como por exemplo a revolta dos malês, aqui na Bahia, e outras que em todos os estados são evidentes. Nós temos diante de nós um grande momento na história do Brasil e nos perguntamos quais são os caminhos, quais são os modelos, quais são as perspectivas que nós temos diante de tantos sofrimentos humanos e de tantas iniquidades. Pessoas sem terra, pessoas sem teto, pessoas com uma alimentação insegura, outras pessoas com grande latifúndio, outras pessoas muito ricas, uma desigualdade social onde uns poucos têm muito e muito têm muito pouco. O que nos resta? O que podemos fazer com uma situação dessa? Não é o momento de dar receita, não é o momento de dizer definitivamente que nós podemos fazer, mas eu estou eu tenho certeza de que devemos resistir. E essa resistência deve ser através de dois grandes mecanismos. O primeiro mecanismo, através da ancestralidade e de uma cultura popular, é decir, a preservação de nossa ancestralidade, de nossos valores de solidariedade, nossos valores de irmandade, nossos valores de compartilhar nossos alimentos, de compartilhar também nossas necessidades. E em segundo lugar, é necessário, em um momento como esse, fortalecer a organização comunitária. Não existe resistência na comunidade se não existe uma organização e um fortalecimento dessa organização a partir de atividades culturais, a partir de atividades que provoquem e que fortaleçam o conhecimento que nós temos sobre a agricultura, sobre a nossa própria alimentação, sobre a nossa própria história. Pois bem, eu acho que esse momento é importante na vida nossa, resgatar e tentar determinar quais são minimamente aqueles elementos, aquelas questões que nos levam a pensar como o Brasil ha desenvolvido ao longo de sua história iniquidades que nos atingem de forma cabal, que nos atingem de uma forma terrível e perversa. Me parece que hemos podido minimamente ver que a história do Brasil, a partir da exploração da mão de obra, da má distribuição da riqueza, da concentração de renda, nos ha levado a um momento de tremenda iniquidade que nós podemos superar a partir de nossa preservação ancestral e a partir também de nossa organização comunitária. Muito obrigado.